Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 8, como objeto de conhecimento, autores da geração de 45, com o detalhamento O Mundo de Guimarães Rosa. E a gente vai descobrir o que é esse mundo de Guimarães Rosa, a linguagem rosiana, o espaço do sertão. Tudo isso na nossa aula, vamos a ela. Leremos então um pouquinho de um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, um dos meus favoritos também, e é importante por tudo que ele fez, por como ele revoluciona a literatura, aquilo que ele apresenta, uma novidade, ao mesmo tempo em que ele pega de algo tão popular, a linguagem do sertão mineiro, mas isso se transforma, isso se metamorfoseia em algo totalmente novo, até nos seus neologismos, em que as palavras se misturam e transformam. Por isso o mundo de Guimarães Rosa, por isso a gente chama de universo que é criado por um autor que transforma a realidade em algo muito além daquilo que nós conseguimos observar. Esse é Guimarães Rosa. Observem comigo então um pouquinho sobre a vida dele. Nasceu aí em 1908 e falece em 1967, ainda muito novo. Ele sofria de problemas do coração. Era o sonho dele entrar para a Academia Brasileira de Letras. Quando ele entrou, ele não quis dar o discurso, porque ele sabia que ia se emocionar muito. Quando finalmente ele deu o discurso para aceitar a Academia Brasileira de Letras, algumas semanas, alguns dias depois, ele acabou falecendo. Foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Nascido em Cordisburgo, uma cidade no interior de Minas Gerais, ele teve uma formação eclética, variada, né? Então, além de escritor, ele foi médico, ele foi diplomata, e diplomata na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o que torna a coisa ainda mais assustadora, né? E poliglota, falava mais de 10 idiomas, além de ler, compreender, um monte de outros. E isso tudo também está na sua obra de alguma forma. Sua experiência como médico no interior mineiro influenciou profundamente sua obra, especialmente o contato com a cultura sertaneja e a linguagem regional. Imagine ele frequentando todas essas localidades, anotando, trazendo isso para a sua literatura. Em 1934, ingressou na carreira diplomática, que lhe permitiu viajar e ampliar seus horizontes culturais. Ele fez de tudo, né? No entanto, foi na literatura que ele deixou seu legado mais marcante. Sua obra mais famosa, o romance Grande Sertão Veredas, que é de 1956, é considerado uma das maiores realizações da literatura brasileira. E de fato é algo grandioso, é algo que você lê e muda completamente a sua vida de tão transcendental. Então, Guimarães Rosa faleceu em 1967. Falei algumas semanas, mas são dias, tá? Apenas 3 dias após tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Justamente porque ele foi tomado, né, por uma emoção muito grande de ter sido aceito na academia, tomou posse e acabou falecendo 3 dias depois. Tinha problemas cardíacos. Sua morte precoce deixou um vazio na literatura, mas sua obra continua viva e influente, muito viva e influente. Não há nada que se compare a Guimarães Rosa, é algo totalmente novo até aquele momento, transcende um pouquinho da literatura que estava sendo composta, justamente por isso ele inova demais. Lembra que a gente sempre fala sobre a literatura brasileira moderna, ela tentar ser essa experimentação. E em Guimarães Rosa, assim como em Clarice Lispector, nós temos o auge da maturidade dessa literatura brasileira. Talvez o auge, de fato, de toda a história da literatura brasileira. Uma composição muito grande, muito madura, muito para além do experimental. É algo que já deu certo, que já funciona, que já atrai. É grandioso em diversas maneiras. Tanto que nós vamos ler um conto, pelo menos alguns trechos de um conto, e vocês vão entender como vai um pouco além daquilo que nós estamos acostumados a ler. Entre as características da obra de Guimarães Rosa, falei para vocês a linguagem inovadora. E é muito importante que vocês anotem, que deixem registrado que o que há de mais impactante nesse primeiro momento da obra de Guimarães Rosa é a linguagem. Então Rosa criou uma linguagem própria, então ele vai misturar regionalismos, a fala do sertanejo,
Arcaísmos, que é o uso de palavras que já estão em desuso, palavras antigas do português, e neologismos. Às vezes ele pega uma palavra, mistura com um sufixo, com um prefixo ou com uma outra palavra e cria uma palavra nova. Ou às vezes mistura até com uma palavra de um outro idioma e cria algo totalmente novo. Sua prosa é poética e musical, é quase como se nós estivéssemos lendo poesia em forma de prosa. Isso é muito característico também. Então, muitas vezes, comparado à linguagem dos cantadores de repente, o homem sertanejo, né, tem esse estereótipo do cantador com a sua viola cantando. Então, às vezes, realmente, o texto parece um pouco isso. É como se fosse esse cantador, esse contador de histórias que vai narrando, que vai contando, que vai se aproximando também da oralidade. A gente tem aqui um exemplinho de algumas frases. Ele gostava muito dessas frases marcantes. Frases que dizem muito em poucas palavras. É uma das minhas frases favoritas também na literatura. O correr da vida embrulha tudo. Falando sobre a vida, né? Sobre esse correr da vida, que seria a vida que vai passando, e às vezes nós não nos damos conta desse tempo que vai aos poucos se passando. A vida é assim. Esquenta e esfria, são os bons e os maus momentos da vida, né? O tempo todo ela está mudando. Então a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. Não tem a continuação, mas ele termina dizendo: o que ela quer da gente é coragem, a coragem de viver, a coragem de seguir em frente, a coragem de enfrentar os bons e os maus momentos, o momento quente, o momento frio, o momento mais apertado, o momento mais frouxo, quando nós estamos sossegados e às vezes quando nós estamos inquietos. Então ele traz isso na literatura, ele quer te tocar, é como se fosse de fato uma poesia em prosa, várias linhas, né? Na verdade soam muito como se fossem versos, mas não são poemas. É só que o texto é tão poético que parece que você está lendo um poema, mas ele é muito mais conhecido pelas suas narrativas, contos, novelas, romances, e a gente vai ler justamente um conto daqui a pouco. Continuem comigo. Temos então os temas universais também na sua literatura. Então, embora ambientadas no sertão, suas obras abordam questões como o amor, o destino, a violência, a fé e a luta entre o bem e o mal, que são os temas universais, coisas que você pode ver tanto no Brasil, quanto na Holanda, quanto na França. É comum a toda a humanidade pensar sobre o amor, pensar sobre o destino, sobre a morte, sobre a fé, sobre a violência. Não é algo característico só do sertão. Existem elementos próprios do sertão, mas as temáticas elas vão para além desse limite. Os personagens complexos. Então, esses personagens são profundamente humanos. Justamente por isso os temas são universais. Quanto mais humano, mais você se aproxima de todos. Cheios de contradições, então o personagem não vai ser só mal, não vai ser só bom, ele vai ter vários elementos que vão tornar ele complexo. E dilemas existenciais, principalmente sobre a vida, sobre a morte, sobre o destino. É uma narrativa não linear. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, no romance, o texto indo, voltando, falando sobre aquele presente, falando sobre o passado na narrativa, de repente projetando no futuro, principalmente no seu romance Grande Sertão Veredas, que você tem esse personagem já idoso, contando sobre o passado, um passado muito da sua infância, depois falando sobre a sua juventude, às vezes voltando para a sua infância, então vai ficar indo e vindo. Você tem que estar sempre atento para não se perder. Por isso que essa narrativa ela não é linear. Então essa narrativa frequentemente quebra a linearidade do tempo, usando flashbacks, que é essa retomada do passado, relembrando o passado, e esses monólogos interiores, que é o personagem refletindo sobre si, sobre a vida e sobre os outros. Temos também a influência do regionalismo. O sertão mineiro é o cenário principal de suas histórias. Então a gente vai ver muito ali o sertão mineiro, também o sertão baiano, ele vai andando ali pelo sertão, pelos vários estados que compõem, mas ele transcende o regionalismo ao universalizar as experiências humanas. Algumas obras para você deixar anotadinho, se caso um dia você for perguntado, o que escreveu Guimarães Rosa? Nós temos aí Sagarana, que é de 1946,
E nós temos o ano maravilhoso de 56, em que ele escreve Corpo de Baile, em que nós temos 7 novelas que compõem o livro Corpo de Baile. São narrativas independentes, às vezes elas tocam em algum personagem que existe na outra, mas são independentes. E nesse mesmo ano ele publica Grande Sertão Veredas, provavelmente o maior romance da literatura brasileira, ou no mínimo um dos maiores. E também, provavelmente do mundo, tá? Porque não vamos nos desvalorizar. Grande Sertão Veredas e Guimarães Rosa é um dos maiores escritores já vistos na história da humanidade. Temos aí Primeiras Histórias, que é de 1962. Há outros livros, mas eu coloquei os principais. E justamente de Primeiras Histórias é que nós vamos tirar um conto. Ele está um pouco recortado, mas tentei manter a estrutura geral, que é Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. E por que nós estamos aqui? Porque Soroco, Sua Mãe e Sua Filha se passa basicamente nisso, numa estação de trem. E a gente vai saber por que se passa numa estação de trem. A gente vai falar sobre Barbacena, vai falar sobre essa prática, né? A modernidade também traz isso, a máquina, a possibilidade de você se deslocar de um espaço ao outro. O trem era muito importante para fazer esse deslocamento. Ele traz esse negócio da velocidade, ao mesmo tempo da ferocidade do ferro, a matéria-prima, tudo aquilo que atrai o escritor moderno. Lembra que a gente falou sobre o modernismo ser muito baseado nas vanguardas europeias. E as vanguardas europeias também traziam essa questão do futurismo, de utilizar a máquina, de observar a máquina. E isso se marca um pouco, embora a influência se limite um pouco a isso, mas ao mesmo tempo tentando trazer esse elemento da modernidade para compor a narrativa. E eu quero que vocês leiam junto comigo e tentem entender um pouquinho do universo de Guimarães Rosa. Como eu falei para vocês, o nosso título é Soroco, Sua Mãe, Sua Filha. E já no título nós temos aí alguns personagens, né? Nós temos o Soroco, que é esse personagem principal. A narrativa gira um pouco em torno dos pensamentos dele, de como ele se sente, do que está acontecendo com ele, da sua mãe e sua filha, que ele está levando para essa estação, como a que eu estive agora há pouco. E temos ali também uma imagem, né, de uma estação para começar o nosso conto. Então, olha lá, aquele carro parara na linha de resguardo. Desde a véspera, tinha vindo com o expresso do Rio e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. O carro é o trem, tá? Ele tá parado ali, tá falando que ele veio de véspera do Rio e vai passar por aquela localidade em que se encontra o Soroco, sua mãe e sua filha. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, todo novo. Era novo, ele não era comum, e ele já vai dar essa pista de que tem alguma coisa diferente naquele vagão. Não era comum de passageiros, era de primeira, só que mais vistoso, era todo novo. A gente reparando notava as diferenças. E percebam esse aspecto da fala, né? A gente reparando notava as diferenças. É como se as pessoas estivessem falando uma conversa entre pessoas, entre mineiros. Assim repartido em dois, num dos cômodos as janelas sendo de grades, feito as de cadeia para os presos. Epa, por quê? Por que as janelas desse trem são feitas de grade? E olha a comparação. Feito as de cadeia para os presos. Então nós temos grades nessas janelas. E isso já acrescenta aquela informação de que não era um vagão comum. A gente sabia que com pouco ele ia rodar. Desculpa, a gente sabia que com pouco ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Então ele está criando toda essa expectativa, a atenção, fazendo como descrevendo o próprio trem, o seu funcionamento, ia servir para levar duas mulheres para longe, para sempre. Opa! Então, peraí, a gente sabe que duas mulheres vão ser levadas para longe para sempre. O que condiz com o nosso título, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. E a gente já pensa, será que o Soroco está levando elas para serem levadas para longe para sempre? E se for para longe para sempre, por que elas estão sendo levadas? O trem do sertão passava às 12h45, passando então ali mais ou menos na hora do almoço.
As muitas pessoas já estavam de ajuntamento em beira do carro para esperar. Como assim estavam de ajuntamento? Elas estavam próximas, né? Estavam juntas. Percebam também como ele vai mexendo. Você não vê na norma padrão se dizer estavam de ajuntamento. Mas ele quer reproduzir um pouquinho a ideia da fala. Em beira do carro para esperar, eles estão ali amontoados. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Opa, por que elas estariam se entristecendo? Porque elas estão indo embora, né? Então elas estão ali, elas não queriam, então elas conversavam. Cada um porfiando no falar com sensatez. Porfiar no falar. Então elas estão falando ali meio tranquila, né? Com sensatez, tentando se manter tranquilas. Como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Parece um poema, né? Como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas, como as coisas acontecem. Ele não diz como as coisas acontecem, ele quer dizer do acontecer das coisas. É uma tendência essa substantivação. Então, o tempo todo, ele às vezes transforma um verbo num substantivo, um adjetivo num substantivo, colocando o artigo antes, a substantivação, transformando essas palavras. É uma prática muito comum no Guimarães Rosa, tá? Só para você saber que o nível gramatical sofre bastante alteração para o Guimarães Rosa conseguir transmitir as ideias e dar essa poeticidade ao texto. Continuando. Sempre chegava mais povo o movimento, então o tempo todo tem gente chegando. Aquilo quase no fim da esplanada, do lado do curral de embarque de bois, antes da guarita do guarda-chaves, perto dos empilhados de lenha. É o espaço, é a nossa ambientação que ele vai criando. Soroco ia trazer as duas, conforme... Opa, então eu acertar aqui o Soroco ia levar as duas, sua mãe e sua filha. Já sabemos que elas vão embarcar. Continuando, a mãe de Soroco era de idade, com para mais de 1,70. Olha aí, então a descrição da mãe, ela já era uma senhora. Ele não diz que ela era idosa, ela era de idade. Provavelmente ele querendo reproduzir a fala do sertanejo, que pode dizer, não, é uma senhora de idade. A filha, ele só tinha aquela. Nossa, aí a gente já fica aí meio ressabiado, né? Pô, ele só tem uma filha, ela tá indo embora. E a mãe já é uma senhora idosa. Soroco era viúvo. Ó, a gente já sabe que o Soroco tem uma vida complicada, né? A mãe idosa, só tem uma filha, ele é viúvo, então a esposa dele faleceu. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. Que triste. Sozinho na vida, o Soroco, além da mãe e da filha. Continuando, a hora era de muito sol. Claro, né? 12h45, que vai partir. O povo caçava jeito de ficarem debaixo da sombra das árvores de cedro, buscando ali a sombra. Parece as pessoas na parada de ônibus que ficam ali exatamente na linha do poste onde bate a sombra. O carro lembrava um canoão no seco, navio. A gente olhava nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto. As reluzências do ar, aquela luz, né, que nas pontas se empinava. O barco bojudo do telhadilho dele alumiava em preto, descrevendo então veja uma Maria Fumaça, talvez. Parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma. Olha aí o elemento que eu falei para vocês da modernidade, dele descrevendo a máquina. Aquilo. Hoje, claro, a gente vê carro, a gente vê celular, a gente vê todas essas coisas e pensa que faz parte da nossa realidade. Mas era uma novidade, uma Maria Fumaça. Pensa ali no início do século XX. Essas coisas vão surgindo, vão mudando a vida. As pessoas só se transportavam, por exemplo, de cavalo, de carroça, iam para os lugares, de navio. Demorava-se muito tempo. E aí você tem algo como essa máquina, que consegue levar para outra localidade muito rápido. Ele vai descrevendo como se fosse uma coisa monstruosa, assustadora, é grande, é assustador para aquele homem que não conhece, que não tinha contato com esse tipo de tecnologia e rapidamente aquilo faz parte da sua vida. Espanta. Acho que alguns de vocês talvez tenham visto o surgimento do celular. Como era a vida antes do celular? Era diferente. E quando o celular surge, hoje você não consegue se imaginar assim um celular, mas a vida existia antes dele. Ele só vem para mudar bastante essa realidade. Assim como a máquina para o homem moderno vai mudar demais a sua realidade. Vamos continuar o texto.
Então nós temos aí, a hora era de muito sol, a gente olhava, parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma, porque é monstruoso, e que a gente não pudesse imaginar direito, nem se acostumar de ver, e não sendo de ninguém. É algo em que as pessoas vão entrar, é uma máquina, é assustador. A gente não consegue se acostumar com o tamanho daquilo, com o tamanho daquela máquina que é o trem. Para onde ia, no levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena, longe. Então a gente já sabe para onde elas vão. Barbacena. E isso já muda muita coisa para a gente da narrativa. Vou já explicar por quê. Para o pobre, os lugares são mais longe. Olha essa crítica aqui, né? Para o pobre, os lugares são mais longe, é mais difícil de chegar, que o pobre não tem o mesmo recurso. E outra atenção ali, um lugar chamado Barbacena. O que Barbacena tem tão especial na história do Brasil? E isso que a gente vai explicar agora, acompanhem comigo. O nosso ponto de atenção, o Hospício de Barbacena, também conhecido como Hospital Colônia de Barbacena. Se você for lá no Google colocar Barbacena, provavelmente essa vai ser a primeira informação que você terá, tá? Foi uma instituição psiquiátrica localizada na cidade de Barbacena, Minas Gerais. E olha só a data. Guimarães Rosa escreve Primeiras Histórias, onde está incluído esse conto, em 1962. Aqui diz que o Hospital Psiquiátrico de Barbacena funcionou em Minas Gerais, Barbacena, entre 1903 até década de 80. O que isso quer dizer? Que Guimarães Rosa tinha vários anos conhecendo o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. A gente sabe que elas vão entrar num trem, a gente sabe que os vagões e as janelas são fechados, tem grades e elas vão embora para não voltar mais. Então, quando você tem essa informação em um texto, quando você procura, você começa a ver o texto para além daquilo que está escrito. O que está escrito é primordial. Mas quando você acrescenta um contexto, você consegue já ligar esses pontos. Elas vão para um trem, elas estão trancadas, elas vão ser levadas para não voltar mais, e o Soroco não tem ninguém além delas e levou para lá. Então vamos continuar. Infelizmente, ele se tornou um símbolo de negligência, violência e desumanidade no tratamento de pessoas com transtornos mentais no Brasil. As pessoas eram absurdamente maltratadas. Inclusive, há um episódio chamado O Holocausto Brasileiro, em que muitas pessoas morreram. O hospital tem uma história muito triste por trás, tem um abandono muito grande dessas pessoas, elas eram destratadas, maltratadas, morriam. Então, isso acrescenta um ponto à história bastante agudo. Vamos continuar com o texto? O agente da estação apareceu, fardado de amarelo, com um livro de capa preta e as bandeirinhas verde e vermelha debaixo do braço. E aí nós temos um travessão para indicar a fala. Vai ver se botaram água fresca no carro, ele mandou. Depois o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso, eles vêm. Apontavam da rua de baixo onde morava Soroco. Ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, então ele era muito grande, percebam então essas palavras para descrever que ele tinha um corpo muito grande, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo, uma barba encardida em amarelo, e uns pés com alpercatas. Muito pobre, né? Ele é pobre. As crianças tomavam medo dele, mas da voz que era quase pouca grossa, que em seguida se afinava. Vinham vindo com o trazer de comitiva. Então, mais pessoas chegando, né? Continuando. Aí paravam, a filha, a moça tinha pegado a cantar. Olha só, a filha, a moça, tinha pegado a cantar. Ela está cantando. Levantando os braços, a cantiga não vigorava certa. Nem no tom, nem no se dizer das palavras. Nenhum, ninguém compreendia o que ela estava cantando. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados. Vinha enfeitada de disparates, num aspecto de admiração, cantando e as pessoas observando aquele cantar esquisito.
assim com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos e enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas dependuradas. Então ela estava assim meio extravagante no seu vestir. Viram dangas, matéria de maluco, tudo essa coisa estranha da roupa, para falar um pouquinho sobre essa ideia de loucura, né? Ela cantando e ela vestida com várias coisas. A velha só estava de preto, com um fichu preto, ela batia com a cabeça nos docimentes, ali, né, divagando. Sem tanto que diferentes, elas se assemelhavam, então o comportamento delas era muito parecido, e até a aparência delas de alguma forma, mesmo que estivessem vestidas de forma diferente. Soroko estava dando o braço a elas, uma de cada lado. Então, cada uma vem de cada lado, ele é o responsável por levá-las. Em mentira, parecia entrada em igreja, num casório. Por que em mentira? Porque não é isso que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que ele está levando elas para não voltarem mais. Por isso que esse em mentira, como se fosse uma brincadeira, parecia entrada em igreja num casório. Claro, a filha de um lado, a mãe do outro. Era uma tristeza, parecia enterro. Todos ficavam de parte, a chusma de gente não querendo afirmar as vistas, por causa daqueles trasmodos e despropósitos. Ninguém queria ficar olhando, né? Achava meio constrangedor que elas estivessem fazendo o que estavam fazendo, de fazer risos, e por conta de Soroko, para não parecer pouco caso. Vem a senhora, né, olhando, batendo a cabeça, e a filha cantando enquanto está vestida com trajes esquisitos. Então, as pessoas não queriam olhar porque elas tinham medo de rir e contrariar o Soroko. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, com um chapéu grande e botar a sua roupa melhor, os maltrapos. Então a melhor roupa dele ainda são maltrapos, como veremos na sequência. Os maltrapos são as melhores roupas dele. Que tristeza, né? Muito pobres. E estava reportado e atalhado, humildoso, com semblante humilde. Todos diziam a ele seus respeitos de dó. Ele respondia. Então as pessoas dizendo, sinto muito, Soroko, sinto muito. Então ele dizia, Deus vos pague essa despesa. É ali aquele tratamento bem do interior mesmo, ali em Minas Gerais, as pessoas se tratando bem, Deus vos pague. A gente já conhece, né? Continuando. O que os outros se diziam que Soroko tinha tido muita paciência, sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas. Era até um alívio. Então, pô, é um alívio que você se livre. Isso não tinha cura, elas não iam voltar nunca mais. De antes, Soroko aguentaram de repassar tantas desgraças de morar com as duas, pelejava, era um sofrimento também. Daí, com os anos, elas pioraram, ele não dava mais conta, teve de chamar a ajuda que foi preciso, tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar providências de mercê. Quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro. Então o governo foi fazer essa ajuda para que elas fossem levadas. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas em hospícios, ou se seguir, era o que ia acontecer. Iam levá-las. A moça aí tornou a cantar virada para o povo. O auar, a cara dela era um repouso estatelado, não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outroras grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo, quase como se ela tivesse num ar de nobreza, um amor extremoso. Olha que bonito. E principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também, tomando a exemplo a cantiga mesma da outra. Então a mãe também começou a cantar o que a neta, a filha de Soroko, estava cantando, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam juntos, não parava de cantar. Aí que já estava chegando a horinha do trem, tinham de dar fim aos aprestes, fazer as duas entrar para o carro de janelas, enxaquetadas de grades, assim num consumiço sem despedida nenhuma, que elas nem haviam de poder entender. Elas não entendem, né? Elas estão loucas, então as horas estão se aproximando, elas precisam entrar. Agora mesmo a gente só escutava era o acorsou do canto das duas, aquela xirimia que avocava, que era um constado de enorme diversidade desta vida, que podiam doer na gente, sem jurisprudência, de motivo nem lugar nenhum, mas pelo antes, pelo depois. Soa muito como poesia, como se fossem versos, né? Falando sobre como aquela canção vai tocando as pessoas.
Soroco não esperou tudo se sumir, nem olhou, só ficou de chapéu na mão, mas de barba quadrada, surdo, o que nele mais espantava. O triste do homem lá decretado, embargando-se de poder falar algumas palavras. Ele não queria dizer nada, ele só queria virar as costas e ir embora, não queria ver aquela despedida. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo, quem ia acreditar num rompido. Ele começou a cantar alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga mesmo de desatino, aquela loucura, ele estava cantando, que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. Na sequência, a gente se esfriou, se afundou um instantâneo. A gente. E foi sem combinação, ninguém combinou nada, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. Então o Soroco está indo embora, as pessoas atrás dele começaram também a cantar a música das loucas. E não se sabe como. E com vozes tão altas. Todos caminhando com ele, Soroco e Canta que cantando atrás dele. Os magos de trás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele de verdade. A gente com ele ia até aonde que ia aquela cantiga. E aí termina o conto com as pessoas seguindo o Soroco, ele vai na direção oposta do trem, volta para casa e as pessoas o acompanham cantando aquela mesma música da mãe e da filha, supostamente loucas, não é? Então, esse conto Guimarães Rosa fala muito sobre sensibilidade, sobre amor, a tristeza, a loucura, o destino, morte. É bastante complexo a linguagem, vocês podem ver que é acessível, mas você tem que também ter um pouquinho de noção de algumas palavras mais arcaicas, essa mistura, mas muito bonito, quase que uma poesia. E eu espero que vocês tenham gostado. É um dos meus contos favoritos. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.